A Páscoa é um feriado cristão que acontece depois da lua cheia entre 22 de março e 25 de abril. Ela celebra a ressurreição de Jesus Cristo após sua crucificação e morte na cruz. Seu corpo foi colocado em uma tumba onde permaneceu por 3 dias, separado de seu espírito, até sua ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunidos. Ele vive hoje com um corpo glorificado e aperfeiçoado de carne e osso, e por seu sacrifício ele nos deu o presente da imortalidade e vida eterna. A palavra Páscoa em inglês está relacionada com a palavra leste, que se refere ao nascer do sol de novos dias e novos começos. Em outras culturas, se refere à festa judaica da Páscoa, que é chamada de Pesach. Começando com Adão no jardim do Éden, Deus ensinou a seus profetas que Jesus viria à terra e seria batizado, pregaria seu evangelho, abençoaria e curaria muitos por seus milagres, expiaria por seu próprio sangue e sofreria a dívida do pecado por toda a humanidade, ser crucificado e morrer na cruz, e então ser ressuscitado. A semana antes da Páscoa é chamada de Semana Santa e começa com o Domingo de Ramos. Jesus montou num burro, que era um símbolo da realeza judaica, e cumpriu uma profecia bíblica de que o Messias faria humildemente sua entrada triunfal em Jerusalém. As pessoas acenaram e colocaram folhas de palmeira em seu caminho, o que é um símbolo de vitória, e colocaram suas capas em uma tradição que mostrava respeito pela realeza. Eles gritaram Hosana, que significa por favor, salve-nos, e deram as boas-vindas a Jesus como seu rei e Messias que salvaria toda a humanidade. No início da semana, Jesus foi ao templo e o encontrou cheio de mercadores que abriram lojas para trocar dinheiro por uma moeda judia de meio siclo, que foi aceita ao santuário do templo, e para vender animais e pássaros usados para sacrifícios. Ele estava com raiva porque esses mercadores gananciosos estavam enganando as pessoas que vinham adorar a Deus e lhes ordenavam que deixassem este lugar sagrado. Ele derrubou suas mesas e os expulsou do templo, dizendo: "Minha casa se chamará casa de oração, mas vós o tornastes covil de ladrões." Jesus viu uma viúva pobre no templo colocar 2 moedas muito pequenas no tesouro. Ele disse a seus discípulos que sua pequena oferta era maior do que a de qualquer outra pessoa, porque ela lançou tudo o que tinha. Sua disposição de dar era mais importante do que o tamanho de sua oferta, e nos ensinou que o Senhor não vê como o homem vê, mas olha para o coração. Mais tarde na semana, os fariseus ou líderes judeus tentaram prender Jesus, perguntando a ele sobre o dinheiro do tributo que os judeus pagavam aos romanos com uma moeda chamada denário. Jesus pediu uma moeda e então perguntou de quem era a imagem dela. Eles disseram que era César. E ele lhes disse: "Deem a César o que é de César, e a Deus as coisas que são de Deus." Jesus nos ensinou que enquanto vivemos no mundo e obedecemos às leis do país, devemos prestar nossa verdadeira devoção a Deus. 2 dias antes da Páscoa, Maria derramou em Jesus um unguento perfumado muito caro, chamado nardo, feito de plantas asiáticas, que era muito raro e valioso. Também foi usado para preparar cadáveres para o enterro, e alguns ficaram descontentes porque este perfume, que valia o salário de 1 ano, não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus disse a eles que Maria havia feito uma coisa linda ao ungir Jesus e que esse ato de amor prefigurava sua morte. Quinta-feira Santa era o dia da última ceia, quando Jesus e seus apóstolos se reuniram para celebrar a Páscoa, e ele lhes deu o sacramento. Ele pegou o pão e deu graças, depois o rasgou e deu a eles, dizendo: "Este é meu corpo, que foi dado por vocês. Fazei isto em memória de mim." Ele então lhes passou um copo, dizendo: "Este é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vocês." Tomamos o sacramento todas as semanas para refletir e lembrar seu infinito sacrifício por nossos pecados. É um momento em que podemos renovar nosso compromisso de sempre nos lembrar dele e guardar seus mandamentos. Jesus foi orar em um jardim chamado Getsemane, onde sofreu pelos pecados de todos, em todos os lugares, mais do que qualquer ser mortal poderia suportar.
Por nos amar, ele suportou essa dor tão intensa que sangrou por todos os poros. Este era um símbolo interessante, pois o Getsemane era um lugar onde as azeitonas eram esmagadas por uma grande pedra e colocadas em cestos trançados empilhados uns sobre os outros. Um grande tronco era colocado em cima para espremer mais óleo e depois pesado com pedras para espremer o último e mais puro azeite de oliva. Levar sobre si os nossos pecados é chamado de expiação, e quando Jesus terminou, Judas Iscariotes veio com um grupo de líderes judeus e seus guardas armados para prendê-lo. Pedro pegou uma espada curta e cortou a orelha de um homem. Jesus disse-lhe para guardar a espada e disse: Você pensa que agora não posso orar a meu Pai e ele me dará mais do que 12 legiões de anjos? Com compaixão, poder e misericórdia, ele curou a orelha do homem. Jesus foi levado a um julgamento simulado e espancado e cuspido. Os soldados romanos o chicotearam com um flagelo que tinha fios de couro, com pequenos pedaços de metal ou osso presos, com um gancho na extremidade feito para rasgar a pele. Jesus sofreu isso por causa de sua bondade e longanimidade para com os filhos dos homens, porque ele alegou ser o rei dos judeus. Os soldados romanos zombaram dele com um manto púrpura de cor. Eles também pressionaram dolorosamente uma coroa de espinhos em sua cabeça, provavelmente para imitar a colocação de uma coroa de louro em um imperador. Sexta-feira Santa foi o dia de sua crucificação, e Jesus foi obrigado a carregar a viga de madeira que fazia parte da cruz na qual ele seria crucificado. Por causa de seu sofrimento, um homem chamado Simão foi convidado a ajudá-lo a carregá-lo. Soldados romanos pregaram pregos nas mãos, pulsos e pés de Jesus e o ergueram na cruz. Enquanto estava pendurado ali, Jesus orou ao Pai Celestial pelos soldados que o crucificaram, dizendo: Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Depois de muitas horas, ele disse a seu Pai: Nas tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. E voluntariamente deu sua vida. Houve uma tempestade, um terremoto e grande destruição em todo o mundo. O véu na sala mais sagrada do templo, que representava a presença de Deus, onde apenas o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano, foi rasgado em dois, de alto a baixo. Agora, o véu que nos separa da presença de Deus foi rasgado pela morte e ressurreição do Salvador. Alguns dos seguidores de Jesus prepararam amorosamente seu corpo e o colocaram em uma nova tumba no jardim, onde ele permaneceu por 3 dias. Então, na manhã de domingo, ele ressuscitou, onde seu espírito e corpo foram reunidos. Enquanto ainda estava escuro, algumas mulheres foram ao túmulo e o encontraram vazio. Um anjo disse-lhes: Não temais, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como disse. Venha, veja o lugar onde o Senhor estava. Vá rapidamente e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. O ressuscitado Jesus Cristo apareceu a Maria, 2 discípulos caminhando na estrada de Emaús, seus apóstolos e muitos outros em Jerusalém. Jesus Cristo foi a primeira pessoa a ressuscitar e por causa dele também ressuscitaremos. Nossos corpos serão reunidos com nossos espíritos e nunca mais separados. Ele sofreu todas as tentações, dor e sofrimento, mágoas e tudo o mais que iremos passar. Ele veio voluntariamente a esta terra para experimentar todas as coisas. Entende completamente como nos sentimos e sabe exatamente como nos consolar. Todos nós cometeremos erros durante nossa vida, porque é assim que aprendemos a ser obedientes e a guardar os mandamentos. Podemos pedir perdão às pessoas que ferimos, mudar nosso comportamento e fazer tudo o que pudermos para ajudar outras pessoas a aprenderem sobre o Salvador e se tornarem mais semelhantes a Ele. Assim como Ele deixou o túmulo vazio, podemos deixar para trás nossas vidas vazias, voltar-nos para Ele e encontrar seu conforto por meio da paz do Espírito Santo. Porque Ele sofreu muito por nós no jardim do Getsemane e na cruz,
podemos nos arrepender e receber perdão e vida eterna do Pai Celestial e aguardar o dia em que poderemos estar em sua presença e não ter vergonha. O apóstolo de Jesus, João, escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa é uma época de muitas tradições e símbolos, alguns que nos aproximam de Jesus Cristo e seu sacrifício por nós, e outros que podem nos distrair do que ele fez. Se tivéssemos que escolher uma palavra para representar a Páscoa, provavelmente seria amor. Vemos o amor do Pai Celestial e de seu Filho unigênito Jesus Cristo na parte mais importante de seu plano de salvação, o sacrifício expiatório do Salvador. As imagens de Jesus Cristo sofrendo no jardim do Getsemane e na cruz mostram seu amor eterno por nós, e a imagem do túmulo vazio nos lembra de seu dom de ressurreição e vida eterna. E é por isso que celebramos a Páscoa com diferentes tradições e símbolos que nos lembram o que Jesus fez por nós. Desenhei vários símbolos ocultos da Páscoa ao longo deste vídeo, que representam alguma parte do sacrifício e do amor do Salvador por cada um de nós. Veja quantos você pode encontrar e depois assista ao final deste vídeo, que conta de onde vieram essas tradições e símbolos e como eles podem nos ajudar a lembrar de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.